Eu estou gravando esse áudio para bater um papo com você que me ouve, deixar a minha saudação em Cristo Jesus. Quem está falando com você é seu irmão em Cristo, Otoniel Teodoro. Não vai ter nenhum texto bíblico lido neste bate-papo que a gente vai fazer aqui. Eu quero apenas comentar, deixar aqui um relato. Estava ouvindo um hino há pouco e me veio essa passagem, essa palavra ao meu coração e eu resolvi compartilhar com vocês que me ouvem. Muitas vezes no decorrer da caminhada cristã, nessa jornada que estamos atravessando para chegar até o céu, nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes tristes, cabisbaixos, olhando para um lado, para o outro, sem encontrar ninguém, ao menos para estender a mão para nós e dizer: segura aqui, eu estou contigo, eu posso ajudar você a caminhar. Às vezes é difícil você encontrar esta mão amiga e você vai ter que passar sozinho por vales, por desertos, por tempestades, por turbulências, por tombos, por quedas, sozinho. O que nos consola, o que nos conforta é que no passado os patriarcas viveram exatamente a mesma situação. Nós podemos falar de Abraão, nós podemos falar de Isaac, nós podemos falar de Moisés, nós podemos falar de José. Nós também podemos falar de Josué, nós também podemos falar de Gideão, nós também podemos falar de Elias, nós podemos também falar de Isaías, podemos falar de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, nós podemos falar também de Abacuque, nós podemos também falar do profeta Oséias, nós também podemos falar do nosso meigo Salvador, que enfrentou a cruz sozinho, quando todos o abandonaram, no momento da dificuldade, ele atravessou sozinho. Não é diferente com Paulo, quando ele diz para Timóteo, quando ele foi julgado e sentenciado à morte, que ele escreve a última carta ali para Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que ele pede para Timóteo vir a ter com ele logo antes do inverno. Ele também estava sozinho. Também não foi diferente do apóstolo João. Quando Deus se revelou para ele, ele estava sozinho na ilha de Patmos. Vamos voltar lá atrás, lá onde eu comecei. Quando Deus promete para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, que ali eu mostrarei a ti a terra da sua peregrinação. Ele saiu sozinho, ele saiu do meio daqueles que o rodeavam. Depois vem Isaac. Isaac, para ter paz, enquanto ele cavava os poços, os outros vinham entulhando. Enquanto ele cavava os poços, os outros vinham entulhando os poços dele, até que ele se arranca para o meio do deserto e fica sozinho. E ali Deus estava com ele. Jacó foi tirado também do seio da família para fugir para a casa dos seus tios, porque era lá que Deus tinha um projeto de transformação na vida de Jacó. Jacó passaria por muitos vales, por muitas experiências, por muito sofrimento na casa do seu tio, até que Deus moldasse aquele coração para que ele fosse o precursor de Isaac, para que ele viesse fazer acontecer a descendência de Abraão. Depois nós viemos falar de Moisés, o homem que foi criado pela filha de Faraó, mas quando Deus tem um propósito, Deus tira ele do meio e leva ele para o deserto. E lá no deserto Deus manifesta
a glória através da sarça e se manifesta a Moisés. E faz de Moisés, depois de Jesus Cristo, o maior homem que passou por sobre a face dessa terra. Mas ele teve que ir para o deserto. Quando Deus, depois de Moisés, se apresenta a Josué, Josué também estava sozinho quando Deus se apresentou para ele. Gideão estava malhando trigo no lagar, também sozinho, mas Deus se manifestou para ele ali. Elias, talvez o maior profeta com sinais, talvez depois de Moisés seja Elias. Isso vai não talvez da interpretação de cada um, mas os sinais mostrados na Bíblia e a força que Elias tem no contexto bíblico coloca Elias talvez aí depois de Moisés. E Elias também teve os seus momentos sozinhos, momentos de caverna, momentos de vale, momentos de tristeza. Mas Deus estava com ele no lugar onde ele estava, dando forças para ele. Nós temos os profetas, todos os profetas que andaram sozinhos, sofreram as consequências da jornada que atravessaram, do ministério profético. Depois nós vemos Jesus Cristo, que passou tentações no deserto, sozinho, que se retirava para orar com seus amigos, eles adormeciam e ele acabava sozinho. Aquele mais chegado, o Pedro, o abandona no momento de maior dificuldade. Todos o deixaram, a multidão que o seguia, o que se fazia presente durante todo o seu ministério. Ele acaba sozinho na crucificação. Apenas algumas mulheres e o mais chegado, João. Depois nós vamos passar por Paulo, que também acabou sozinho. Ninguém foi o assistir no dia do julgamento. Ele achava que estaria alguém lá esperando ele, defendendo ele, mas ele acaba sozinho. Quando Deus, o Filho de Deus, quando Jesus, o ressuscitado, se apresenta para João no livro de Apocalipse, para escrever o livro de Apocalipse, João estava sozinho, preso na ilha de Patmos. E foi ali que Deus mostrou a maior das revelações bíblicas. Coisas que estamos vivendo hoje, nos nossos dias, no terceiro milênio, no século 21. Nós estamos vendo acontecer tudo aquilo que foi revelado para João no Apocalipse, e ele recebeu tudo isso quando ele estava sozinho. Então nós temos que entender o seguinte: muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está tratando em nossa vida, que Deus está trabalhando, para no momento certo a promessa acontecer na nossa vida, para no momento certo a gente sair do vale e subir para os montes. Mas nós temos que passar sozinhos. Porque é no oculto, no secreto, no escondido que Deus se manifesta. Para você, para mim. E foi assim com todos os que eu mencionei nesta gravação. Quando eu falo aqui, isto também está servindo para mim. E eu posso dizer para você, e essa palavra também está tratando o meu coração. Deus tem um propósito em tudo. Não é em vão que você está sozinho, não é em vão que eu estou sozinho. Não foi em vão que os patriarcas e profetas e reis tiveram seus momentos de solidão, de reflexão, sem entender o que estava acontecendo naquele momento da vida deles. É assim que acontece com você e comigo. Nós estamos sozinhos, mas nós estamos sendo assistidos por aquele que é eterno, por aquele que permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa sair de um nível para outro nível.
As experiências vividas trazem um amadurecimento e é nisso que nós temos que apegar, porque Deus está tratando, Deus está trabalhando em nosso favor. Na hora difícil, Ele não nega a sua companhia, a sua presença. Na hora da dor, Ele é o refrigério. Na hora da fome, Ele é o pão. Na hora da sede, Ele é a água. Na hora da tristeza, Ele é a alegria. Na hora da dificuldade, Ele é o sustento. Na hora da morte, Ele é o consolo. Na hora que nós partirmos dessa, Ele estará lá nos esperando para nos colocar naquele lugar onde Ele prometeu. Ou se porventura formos alcançados com a bênção do surgir do noivo nas nuvens do céu e nós subirmos com Ele, e isso será maravilhoso. Todos nós anseiamos por esse momento, todos nós desejamos a sua vinda. Está tão próximo que nós estamos quase nos negando a partir antes. Deus é fiel, Ele prometeu, seu Filho veio até aqui, disse que ia preparar-nos lugar, e quando Ele fosse, Ele prepararia o lugar para que quando Ele voltasse, Ele nos levasse para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos. Essa esperança não pode morrer em meu coração. Essa esperança não pode morrer no teu coração. Mesmo sozinho, mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo pequeno, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo muitas das vezes o mais inútil dos homens ou da mulher, nós temos que ter forças para clamar aquele que prometeu e é aquele que é fiel para cumprir e vai cumprir todos os seus planos em nossas vidas. Estar sozinho faz parte do processo. Estar sozinho faz parte do ciclo. É só uma fase, a vitória vem. É só uma lágrima, a vitória vem. É só mais um tempo, a vitória vem. Se o sofrimento é certo na sua vida, se a tristeza pelas agruras do caminho na sua vida, isto é certo, também é certo que vai ter vitória. Eu peço nesta noite, nesta madrugada, enquanto estou gravando aqui, que Deus te visite. Este é o meu desejo, esta é a minha súplica a Deus neste momento, que o Senhor visite o coração daquele que ouve, que o Senhor faça uma obra, que o Senhor seja breve em responder à oração daquele aflito que clama. E eu peço também por mim, eu também peço pela minha casa, eu também peço por aqueles que eu sou responsável, que o Senhor não tarde para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Este é o meu pedido nesta madrugada do dia 26/6/2020. Ouve a nossa oração, Senhor. Atende o nosso clamor. Não tardes em nos ouvir, Pai. Este é o meu desejo, Pai. Mas que seja feita a sua vontade, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.